está gravando, tá bom? Tá, tá bom. Porque ele manda avisar. Avise todos que a coisa está gravando. Eu acho que deve ter aparecido alguma coisa aí para você, né? Dizendo, estamos gravando e Sim, tal. Então, apareceu gravação e transcrição. legal. O que eu ia comentar com você, que eu acho que é Sim. interessante, é o seguinte: primeiro, você adiantou bastante essa coisa de. Isso seria o ideal, né? Que a partir do segundo, terceiro ano, o aluno já começasse a pensar em termos de TCC. Eu não sei se existe, se o nosso currículo coloca metodologia no início, ou metodologia só no fim. Talvez até uma sugestão que eu devo fazer à congregação é ter uma metodologia inicial, onde passe as coisas assim para trabalhos, essas coisas, como estudar, uma série de Uhum, coisas que eu uhum. acho que são interessantes em metodologia, e já desperte no aluno, olha, vai pensando num assunto que te apaixona, que você vê, um assunto que esteja na confissão de fé e tal, porque você já começa a ler coisas e já começa a fazer fichamento de livros. Tudo que você lê, encontrou alguma coisa sobre o seu assunto, poxa, isso aqui é legal, anota ali, fica uma coisa que você pode aproveitar lá no último ano, que é aquele ano da correria e tal. Tanto Uhum. que o último ano normalmente tem uma dinâmica de menos matérias para você ter mais tempo de se concentrar no Sim, TCC, que é importante. Eu diria o seguinte: é, você está adiantado. sim. Então, quando você não puder, porque você tem que passar nas matérias que você está fazendo. E Uhum. você já está, de certa forma, cuidando de uma igreja, trabalhando e tal. Se você ficar angustiado toda vez que a gente, puxa, o pastor Evaldo, tal e tal, você está investindo nisso, então o interesse é muito maior seu. Eu puxo, mas eu não acho que seja o momento de puxar você, assim, me dar resultado toda semana. O que Tá. talvez seja interessante é você, todo tempo livre que você tiver, você pegar o material que você está levantando e ler. Porque essas etapas de título e tal, isso você deveria fazer o ano que vem, você já está adiantando. Mas, Uhum, no uhum. fundo, você está recolhendo o material e você vai chegar lá, talvez você tenha mais facilidade que os outros alunos para chegar nesse ponto que você já está. Uhum, uhum. Então, fica coração em paz, não precisa Tá, ficar se desculpando e tal, porque acho que a ideia é fazer a coisa mais tranquila. E acho que tá. isso está caminhando, tá? Segunda coisa que eu acho que eu mandei para você foi um curso que eu Eu comecei a vi, fazer, que eu achei interessante. É um eu curso lá vi. do Rio Grande do Sul, online, sem muita exigência e tal. Comecei a fazer essa semana e gostei bastante. É assim, termine sua tese. Ele é voltado especialmente para quem está travado, que é o meu caso. Eu estou com a minha dissertação travada e eu quero destravar porque eu ainda tenho a esperança de defender essa. Senão, eu vou começar um novo mestrado, para Uhum. não ficar preso nessa coisa do passado. Talvez o material que eu já tenho eu publique em livro, alguma coisa assim. Mas eu ainda quero tentar defender. Esse curso é bem interessante, Ramiro. Não sei, claro que você já está com muita coisa, mas é um curso assim, você, quando faz, você faz o exercício na hora, não tem trabalho para entregar, não tem nota, não tem tutor, não tem nada Sim. disso. É um Uhum. negócio mesmo de incentivo. Tá, E talvez você pode se matricular e não ir fazendo à medida que der, tá porque certo. Eu vou dar uma olhada. dá umas dicas bem interessantes ali, tá bom? Tá, eu vou dar uma olhada sim, com Acho que é certeza. legal, legal. Eu já abri, eu entrei, só fiz um exame assim superficial, mas Aham. eu vou olhar e vou me matricular lá para ver como é que a gente É, faz. 15 minutos você resolve a primeira lição, 10, Tá. 15 minutos por dia que você pega, por dia não, até 2 vezes por semana ou uma vez por semana, acho que te ajuda nessa questão de metodologia. Sim. E não é um curso de metodologia, é mais é quase uma mentoria é, psicológica para destravar, Tá. né? Entender o que pode te travar e tal. Tá bom?
Bom, Tá ótimo. deixa eu ver aqui, achar apenas deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho um documento aqui. E vou abrir Uhum. seu documento, o último documento que a gente fez. A gente já tem 2, né? Tem 2. Aí o título o senhor botou no último. Isso. Deixa-me ver. Vou colocar aqui, Ramiro. Quiser que eu mando para o senhor, eu mando. Não, eu tenho aqui, é só Tem uma aí, né? questão de achar. É que eu estou... Tá. Inclusive, está no WhatsApp. O senhor mandou para mim pelo WhatsApp. Exatamente, no WhatsApp. Eu estou indo pelo caminho mais difícil aqui, que é procurar direto lá no... Está aqui. Classroom, Doc. Está aqui, achei. Deixe-me compartilhar. Compartilhar a tela aqui. Incluir o som do computador. Legal. Está vendo aí minha tela toda bagunçada, né? Tô. Deixa eu abrir aqui. Isso, apareceu. A gente fez aquele mapa mental aqui, Um mapa né? mental. Isso. Sugestões. A importância da comunhão na unidade da igreja. Uma análise teológica. Qual deles você interessou, Olha, eu achou pensei, e interessante? aí é claro que eu vou ter a sua avaliação, mas eu Um ponto pensei de no título partida, na 2, verdade. no Ah, título 2, no 6 e uhum. no 10. Eu não Tá. sei se é mais 2. parecido com o que a gente tem. Aham. 2. O 6 e o 10. O 6 e o 10. Agora, é claro que é o senhor que vai me ajudar aí, tá? Vamos lá. Comunhão como fundamento para a edificação da igreja. Uma abordagem prática. É interessante. E essa abordagem prática é que vai exigir de você, talvez, não ficar tanto na teoria, mas fazer uma espécie assim, de estudos de caso. Uhum. Então, o fato de você dizer que é uma abordagem prática, vai te dar essa... Deixa eu ver se eu consigo... mudei aqui de lugar. O 6 aqui, para a gente botar aqui, e o 10 aqui embaixo. O que você acha disso? Uhum. Você acha que valeria a pena você, você tentar enveredar por essa linha? Que é O senhor acha que interessante. seria muito difícil, porque eu teria que fazer estudo de caso? O que que o senhor me diz? Então, o estudo de caso, ele tem uma metodologia própria. Essa metodologia própria exigiria de você a questão de uma abordagem mais quantitativa e tal. Vamos colocar aqui. Como fazer um estudo de caso para TCC. Vamos ver se ele ajuda a gente aqui. Estudo de caso, tem aqui um vídeo. Quer assistir comigo? Vamos lá. Ó, aqui, tem umas informações aqui. Criação de uma pergunta de pesquisa. O primeiro passo para realizar um estudo de caso, fazer uma pergunta de pesquisa baseada na observação do pesquisador. Por exemplo, como o consumo de pizza afeta a obesidade infantil? A sua pergunta é, como a comunhão pode ser o fundamento para a igreja? Entendi. Tá? Aí você seleciona, você vai ter que observar dados, e dados não simplesmente de observação. Porque se for de observação, você vai ter que criar um grupo de estudo, um grupo de controle, e você vai ter que fazer experiências com esse grupo, que eu acho que é meio complicado, Sim. sem ter uma bolsa, sem ter alguma coisa assim, tá? Uhum. Se existisse no curso de teologia uma bolsa de iniciação científica, você até podia tentar. Eu acho que complica um pouco a situação. A análise dos dados recopilados. Aqui deve ser recompilados. Então, você teria que dar uma procurada
em documentos que podem ser citados como fontes, que assim, um artigo numa revista que não tem referência bibliográfica nenhuma e tal, não serve. Uhum. Então, por exemplo, o ISER, né, que é um instituto de pesquisas e tal, será que ele tem alguma pesquisa sobre comunhão? Acho difícil. Uhum. Pode ser, quer ver? Vamos fazer aqui uma outra busca aqui, olha. Google Acadêmico. Google Acadêmico. Isso que eu estou fazendo aqui também serve de... assim, eu estou mostrando para você o método que eu uso para decidir que tipo de estudo eu vou fazer. Sim. Tá? O seu estudo, normalmente a escolha recai para quem está fazendo TCC na revisão bibliográfica. Por quê? Porque a revisão bibliográfica é a pesquisa em livros e artigos. Uhum. Não, é um estudo de caso. Aí você vai ter que ter uma abordagem prática. Então, seria uma abordagem prática através da revisão bibliográfica, por exemplo. Aí, se você descobrir estudos de como a comunhão serve de fundamento, aí você tem os dados. Sim. E aí você pode pegar as conclusões desses estudos, o que não deixa de ser uma revisão bibliográfica também. Você vai Uhum. pegar a conclusão desses estudos e fazer uma análise em cima da conclusão. Você não vai fazer uma análise própria. Que TCC é um texto onde você mostra que você conhece o assunto. Entendi. Você não tem que mostrar que tem ideias originais sobre o assunto. Isso é para tese, Uhum. né? Você tem que fazer um trabalho autoral, quer dizer, é antropofagia, né? Já ouviu, sabe o que é Uhum. antropofagia Uhum. na literatura? Eu como, e depois eu Uhum. produzo alguma coisa com aquilo que eu comi. Então, Entendi. não é cópia, nem plágio, né? Mas é uma reflexão em cima daquilo que eu comi. Então, Certo. quer ver, olha, comunhão, fundamento, igreja. Vamos ver se isso ajuda de alguma forma. A Amada Igreja de Jesus, Manual de Eclesiologia como Comunhão Orgânica. É um livro. Carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, sobre a Eucaristia na relação com a Igreja, de João Paulo II, católico. Estrutura visível para a comunhão da Igreja, em Tilar. Tilar é interessante, é um teólogo e esse é um artigo, olha, já é um PDF. E o ideal seria aqui eu usar, o que eu estou usando é aquele City, não sei o quê, né? Deixa eu ver. Tem nada de metodologia aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Eu estou usando, vou para o Google. O Google tem alguns desses aqui. Ó, Biblicitation. Isso aqui depois dá para usar no Google Doc. Por isso que eu estou atrás dele. Biblicitation, ele está aqui. Onde é que ele está? Deixa eu ver. Aqui, esse aqui. Legal. Então eu abro aqui o Biblicitation, que é esse aqui, e ele vai ver o que tem aqui. Vê? Esse aqui, ele tá como APA. Tá. É que ele pega um por um, né? Tá, já está aqui. Vamos voltar para lá. Qual que me interessou? Esse aqui me interessou. Então, tá aqui. Aqui tem Eucaristia Páscoa da Igreja e Comunhão, de Tilar também.
esse cara pode te ajudar, a bibliografia dele pode te ajudar em outros aspectos. Tá. Serviço da comunhão, sacramento de unidade, aqui é metodista. Sinodalidade, caminho de comunhão nas práticas pastorais. Interessante. Aqui é como a organização eclesial pode trabalhar a questão da comunhão. Igreja, povo de Deus, sujeito de comunhão eclesial. Percebe que você tem pouca análise quantitativa aqui? Deixa eu ver se... Estudo de casos. Linha de comunhão, redes de empresa, aplicação de indicadores, empresas de economia, de comunhão, confirmação, expectativa, um estudo de caso, a história da igreja como comunhão de comunidades locais, caso da Diocese de Balsas. Esse é o estudo de caso. Uhum. Relações de poder no projeto de economia de comunhão. Que também parece... Eu acho que isso não é bem um estudo de caso, mas é interessante. Práticas musicais cotidianas da cultura gospel. Um estudo de caso no Ministério de Louvor Somos Igrejas. Olha aí, isso é interessante. Sobre o lugar da estratégia, estratégia missionária, no lugar da educação na estratégia. Aqui não fala de comunhão propriamente dita, mas esse aqui é católico demais. Ok. Você percebe que tem pouco estudo de caso sobre o assunto. Se bem que a gente conseguiu algum material aqui legal. Deixa eu ver. A estrutura de visível, igreja local, catolicidade, convidam a entrar no centro moderno, eclesiologia. Afirmar a consciência da igreja local não equivale a descuidar sua unidade e universalidade, pois o local e o universal não são conceitos para se justaporem, senão realidades que se interpenetram e se enriquecem mutuamente. Parece interessante, hein? Não é? É. Deixa eu fazer um download aqui desse material, que ele acaba sendo material de estudo, olha aí. Teologia de Faculdade Teológica da PUC, do Rio Grande do Sul. Resumo. Tá, vou baixar e te mando. Deixa eu baixar aqui. Eu acho que tem aqui TCC Ramiro. Apareceu aí. Então, eu vou pôr aqui, depois a gente examina. Em todo caso, olha o que eu faço aqui. Eu achei um documento, eu venho aqui nesse que eu estou usando lá no Google e mando adicionar para citação em termos de bibliografia. Quando eu for escrever alguma coisa, no meu Google, lá no meu Documentos, já está esse livro quer dizer, esse artigo que eu vou ler. Se eu achar alguma coisa interessante, eu já posso usar no TCC. Então, essa é a utilidade desse BibCitation aqui. Se você fosse usar só o Word para fazer, você usaria o Mendeley, que é bem bacana. Mas esse BibCitation é bem legal, porque ele acaba fazendo com que você trabalhe aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, quer ver? Eu vou tirar aqui do Edge, vou pegar esse material aqui e vou pôr lá no Google, porque aí no Google o meu computador aqui é bom, porque eu abro 200 coisas dele. O outro computador, se eu fizesse o que eu estou fazendo aqui, ele já tinha travado tudo. Apagado. Então, o bom é isso. Ó, já você percebe que aqui no coisa, se eu, por exemplo, pegar esse caso aqui, né? Eu vou
vou fazer uma experiência aqui só para você ver como é que eu faria. Eu venho aqui nas extensões e pego aqui, olha, Bibcitation, tá vendo? Uhum. Que eu instalei aqui. Se eu clicar aqui, tá aqui. Olha o que acontece. Ele abre aqui uma aba, né? E aí eu vou pegar aqui a citação. Está dizendo que não tem citação? Tem que ter. Deixa eu ver. Eu acho que ele não está linkado ainda. Eu tenho que... Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele... Aqui. Não é esse. Acho que é esse aqui. Não, Uhum. Não, é outra. é esse aqui. Estrutura Uhum. visível, tal. Se eu... Deixa eu pegar o nome disso aqui. Como é que ele apareceu, né? Bibcitation. Eu copio aqui. Aí eu venho aqui, ó. Vamos ver se funciona. Tá aqui, ó. Visão da estrutura visível para a comunhão da igreja, a gente lá. Note que já virou uma citação aqui, Uhum. Uhum. né? Então, isso é interessante no sentido de que ó, já tem aqui o artigo e tal e tal. Aqui depois você vai ter que adaptar para a citação naquele estilo. Da formatação, né? Eu tenho a impressão que você deve ter aqui. Isso depois eu vou ver como é que funciona, a gente vai aprender, vamos trabalhar isso. Mas isso aqui, por exemplo, seria para o caso. Já deu para ver? Ó, tem vários Uhum. artigos aqui, eu vou baixá-los, só para a gente ter o artigo que talvez te ajude em alguma maneira aqui. Está aqui, Ramiro, TCC. Aqui já. Tem o Túmulo do Ratzinger, ok. Eu vou apagar esse aqui para a gente não ficar com tanta coisa aberta. Esse aqui também eu vou baixar. E depois eu mando para você esse material, Tá ótimo. que é material para leitura e tal, que talvez te ajude. Eu já pus esse, História da Igreja como Comunhão de Comunidades Locais. Caso da Diocese de Balsas. Uhum. Cadê? PCC, né? Aqui. Aquela hora apareceu, por que não está aparecendo agora? Ah, está aqui. Uhum. E, então, isso vai embora. Esse aqui, vamos ver se é interessante. Parece ser um livro, hein? Nações de Poder no Projeto de Economia de Comunhão. Isso aqui não deve ter nada a ver com a igreja. É empresários, empresas e tal. Interessa para você? Interessa para a gente ver o modelo, né? Qual é o Então tá. pensamento dele, só para a gente ter um norte. Tá. Para mim Como interessa apareceu aí também. para a gente põe lá e eu dou uma olhada. Para mim interessa também. É interessante porque eu tenho um problema, né? Eu me interesso por tudo. Por isso que o senhor é assim, né? É, Tudo que é assunto, o senhor vai discorrer. isso às vezes atrapalha. Vamos lá, práticas musicais cotidianas, esse aqui parece bem interessante, viu? Esse aqui eu fiquei, deixa eu ver se dá para baixar aqui, visualizar, abrir.
André Miller. Comecei, acho que há 2 semanas, eu comecei o Pilates. Rapaz, eu estou me É, sentindo tão bem, assim, 2 semanas só. ó, que legal. Ontem eu cheguei, ontem foi dia de Pilates, depois eu dei aula, tal, cheguei aqui, comi e dormi no sofá ali, né? Aí Aí, fui dormir no, fui dormir na cama há muito tempo, que eu sempre acordo às 6 horas, levanto, vou ao banheiro e tomo um remédio que é já automático, eu nem preciso de despertador mais, né? Mas eu tenho um sono tão grande que eu volto a dormir. Eu acordo, na verdade, porque eu preciso ir ao banheiro. Aí, hoje eu acordei, tá, levantei, fui ao banheiro, tomei o remédio, mas não estava com sono. Aí eu acordei e comecei a trabalhar. Comecei a acordou fazer um monte de inteiro. coisa e tal. Acordei inteiro. Falei, caramba, É, não, já vai começar a fazer diferença o Pilates, né? poxa, rapaz, olha, fiquei contente. Até tem isso aqui, ó. Ó, Aqui eu boto aqui assim, vai dando boto, massagem. boto aqui assim, ó, me ajuda a postura, né? E eu tô com Legal. um negócio aqui no meu pé também, rolando, fazendo massagem enquanto a gente conversa. Como é que chama? Virei aqui, práticas musicais e tal. Parece interessante. É o quê? Uma tese, mestrado, uma dissertação de mestrado. Colégio Protestante de São Paulo, estudo de caso sobre o lugar da educação na estratégia missionária, do Alderi. Olha, Calderia. Alderi. Alderi é interessante, porque ele trata de uma maneira assim bem presbiteriana e tal. Legal, ok. Então, voltamos aqui, Uhum. tá? O que você acha do que a gente descobriu aqui sobre esse primeiro título? É, essa questão do estudo de caso vai demandar, né, como o senhor disse, uma pesquisa em relação a dados, em relação a ter que talvez até produzir alguma coisa, e isso vai É, demandar um esforço é, muito grande, né? eu não acho. Talvez você possa pensar nisso mais para frente, Tá. porque você pode começar a organizar, por exemplo, um mestrado, alguma coisa assim, Uhum. um projeto que inclua o estudo de caso, Tá. e você pode propor de reunir grupos, né, da igreja que você trabalha, pode até Uhum, ser uhum. usado a sua igreja local e tal, É. e você aplicar alguns conceitos e ver o resultado. E vai ter que fazer pesquisas em outras igrejas, vai ter que consultar É, pastores, vai ter que exatamente. dar todo esse Então, trabalho, né? eu gostei da primeira parte, mas talvez a questão aqui seja a abordagem prática. Isso aqui até pode ser Uhum. mudado, tá? Tá. Vamos lá, o segundo. Segundo ponto. Você Aí seria uma concorda? Acho perspectiva que é isso bíblica. aí, né? É isso mesmo, não, deu para compreender. A É, comunhão a como pers princípio-chave para a unidade, edificação e missão da igreja, uma perspectiva bíblica. sim, e a gente pode pegar, como o senhor gostou daquela primeira parte, trocar a abordagem de caso e colocar uma perspectiva bíblica. Não Eu sei o acho que que o senhor bem. acha. Você pode intercambiar. Isso aqui são sugestões, Uhum, né? Então, ao invés uhum, de você colocar, você fica com um título mais conciso, né? uhum. Aqui, né? E aí ficaria como opção. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só para. Vou pôr como edição, que aí, olha, se eu fizer isso aqui e copiar uma perspectiva bíblica aqui e colocar lá em cima, olha, ele não apaga a anterior. Apaga. Não era para apagar, não. Mano. Deixa eu ver se. É, mas tudo bem, vamos voltar aqui. E aí eu colocaria assim: eu criaria uma nota e trocaria isso aqui, deixaria como nota, para lembrar, tá bom? Ótimo. E Então, dentro da perspectiva bíblica, como é que a gente iria trabalhar? vamos lá.
Deixa eu pegar aqui, essa Só comunhão para com mim o poder entender bem. princípio-chave para a unidade, edificação e missão. Essa parte aqui você achou, você não achou legal? Porque aqui já entrega todos os seus itens, né? Uhum. Não, é Então, bacana você também. preferiria essa Não, aqui? eu só ouvi o que o senhor falou, que lá em cima aquela primeira parte estava boa. Mas se essa aí o senhor achar que está mais, vai abordar os nossos pontos lá também, a gente estou aqui para ouvir. Então, ele está dizendo aqui porque uma coisa é fundamento, Essência, né? é, outra coisa é princípio-chave. Sim. Teria que provar essa tese, né? Fundamento também teria que provar, mas acho que é menos problemático. Fundamento é uma palavra mais eclesiástica. Uhum. A gente pode Princípio, trocar. é, Uhum. princípio-chave é uma palavra mais corporativa, vamos dizer assim. Uhum. Agora, essa segunda parte aqui, para a unidade, edificação e missão, aqui são os capítulos Nossos pontos lá. principais, né? Uhum. E tal. Então, você pode. Isso é um problema quando você tem um título de monografia muito grande, fica difícil de lembrar. Estava vendo, eu sempre quero pegar o trabalho lá do meu irmão e eu tenho dificuldade de lembrar o título, Uhum. Muito porque o grande. título é muito grande, é quase assim, título de Calvino, título do século XVI, que o cara botava 2 parágrafos de título, né? Você pega trabalhos de Calvino, sobre o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, abaixo de, né, de acordo com fulano de tal, contra ciclano de tal, é o título do trabalho, né? Hoje a tendência são títulos mais concisos que Uhum. expressem a ideia geral. Mas os dois títulos são interessantes. Comunhão como fundamento para a edificação da igreja. É que aqui dá a impressão que você só vai tratar disso. Aqui Uhum. você trabalha os 3 pontos. Os 3 pontos. Talvez seja interessante, né? E esse caso aqui, a questão da perspectiva bíblica, aí você vai ter o seguinte: a perspectiva bíblica, você vai ter que trabalhar muito com textos bíblicos, o que é mais tranquilo para você, eu acho, que é já o que você faz no dia a dia, Uhum. Uhum. né? Só que aqui você vai ter que fazer essa abordagem, essa perspectiva bíblica, um pouco mais acadêmica, né? Como é que a gente faz isso? Deixa eu tentar te dar um exemplo aqui de uma perspectiva bíblica mais acadêmica, né? Acho que um bom exemplo são os comentários do Hendrickson, Uhum. que fazem a perspectiva bíblica, são comentários muito mais exegéticos do que pastorais. São pastorais também. Quem faz uma abordagem mais pastoral é o Hernandes. Uhum. O Uhum. Hernandes faz. Já O Hendrix. o Hendrickson, ele faz uma abordagem mais é, exegética, eu gosto mais. Existem comentários que fazem uma abordagem mais pastoral, que aí seria para o terceiro título, e comentários que fazem uma abordagem até mais homilética, como Uhum. Champlin, por exemplo, ele trabalha bem homileticamente. Ele não te dá muita carne, ele te dá assim, ideias para sermão, é essa a ideia. Então, vamos pegar aqui nos comentários. E no caso dessa abordagem bíblica, né, eu Hum, teria que fazer a exegese de cada texto? Não necessariamente. Você pode fazer uma Tá. exegese através de comentários e Hum, uma exegese mais enxuta, no sentido tá. de pesquisar uma palavra, pesquisar uma maneira de falar, uma expressão, um contexto cultural. Uhum. Não seria uma exegese de cada texto. E que aí você fala, a exegese fica uma coisa meio exegese acadêmica, normalmente você escolhe uma perícope e trabalha nela o trabalho todo. Para um trabalho desse não se exige isso. Então, deixa Tá. eu pegar aqui, por exemplo, acho que aqui é o. Ó, esse aqui do comentário da. Esqueci o nome dele aqui.
Ó, já não há como entender equivocadamente o peso leve e momentâneo da tribulação, depois de ler a respeito da grande medida de sofrimentos de Cristo, ó, né? De Uhum. ser sobrecarregado, acima das forças, e da configuração concreta e da gravidade dos sofrimentos. Isso é uma abordagem bíblica. Entendi. Ele exemplifica o que... Ele usa aquele princípio da exegese, da hermenêutica bíblica mesmo. Um texto explica o outro. Isso não quer dizer Uhum. que você não possa buscar fora da Bíblia coisas que venham a colaborar. Então, olha, não é para um novato inexperiente que irresponsavelmente formula palavras piedosas sobre a leveza dos sofrimentos. Somente poderiam ser lidas com indignação por pessoas realmente sofredoras. Não. O homem que depois descreverá todo o peso de seus sofrimentos e tal, 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 tem a coragem de afirmar que todo sofrimento, Uhum. na verdade, é apenas um peso leve. Isso é uma abordagem bíblica, Entendi. tá? Então, Tá. quer ver um outro exemplo de abordagem bíblica aqui? É justamente o Hendrickson. Hendrickson. Então, qual é o texto aqui? Nós estamos em 2 Coríntios, né? Deixa eu ver se ele tem aqui. Acho que tem. Rapaz, não tem o 2 Coríntios? Ah, não, é que o 2 Coríntios não é o Hendrickson. É o Kistemacher. Apareceu lá embaixo. É. É, o Kistemacher, olha lá, ele pegou exatamente o texto. Ó, pois nossa aflição, que é temporária e insignificante, e põe entre aspas. Paulo não está menosprezando suas dificuldades, o que é evidenciado pelas muitas vezes em que ele faz a lista dos seus sofrimentos. Nota que ele é Uhum. mais completo do que esse comentário. Olha, Ele vai citando aqui, ele ali. cita bastante. Entre todos os Uhum. cristãos, ele contou com a sua cota de aflições pela causa de Cristo e do Evangelho. No entanto, Paulo não está pensando só em si, porque sua declaração é aplicável a todos os cristãos. Percebe? Isso é uma abordagem bíblica. Vamos ver se a gente acha aqui uma abordagem menos bíblica. Vamos lá. É, dentre os comentários, vamos pôr aqui 2 Coríntios. Opa, tá. Aqui, ó, aqui a gente tem uma abordagem crítica e exegética, Uhum. tá? Tá em inglês. Olha que legal que tem o Logos 10. Ó, aqui. hum, ele agora ele está traduzindo automaticamente. Tá vendo aqui? Legal, né? É. É, facilita muita coisa, né? Fundamento para a promoção deste Ró Esoten Anananá, do glorioso resultado eterno do sofrimento temporal, Tugar Parautica, pela leveza atual da nossa aflição. Isso é um comentário mais exegético. Então, você pode Uhum. usar um comentário desse para te ajudar a fazer uma exegese mais rápida. A exegese já está feita aqui, ó, Uhum. pela leveza atual da nossa aflição, isto é, nossa aflição momentânea, pesando leve, não pesada para ser suportada. Tó, num elapser, vem de tlitz, caramba, toparon egaf, né? Flix. Daria cada um significado diferente. Veja, Hermann, página tal. Para exemplos do uso adjetival muito frequente de parautica, veja Einstein, Heidorff e tal. Isso aqui é um comentário crítico e exegético. Tá? Quer ver aqui? Ó, vamos ver se tem algum outro tipo de comentário. Existe um tipo de comentário que tem aqui, chama Open Up. Ele é mais devocional. Ó, está 1 Coríntios, eu queria pegar 2 Coríntios, acho que não tem. Não.
Vamos pegar o 1 Coríntios, Uhum. né? Am I, my brother keeper? Eu sou o guardião do meu irmão. Então, vamos lá. Fazer aqui um negócio. E aí, então vamos Traduziu. lá. Uhum. Sempre é necessário cuidado no exercício da liberdade cristã. Não menos importante, porque ferir nossos companheiros cristãos é ferir nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. E daqui. Se os cristãos que afirmam ter conhecimento, ou seja, o conhecimento de que os ídolos não têm realidade, que a carne não é afetada por ser oferecida a eles, passarem por cima dos sentimentos de seus irmãos e irmãos ditos mais fracos, eles poderiam estar pressionando-os injustamente a agir de uma forma que fosse contra a consciência deles. É quase que uma explicação do texto. Uhum. Uhum. Não, ele não aprofunda, ele é um open up, né? Quer dizer, está abrindo, é uma chave de abertura, tá? E ele também se restringe aos textos bíblicos, ele não pega coisa de fora, tá? Eu acho que não existe, depois eu vou ver um exemplo de um comentário mais pastoral, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, João Calvino, olha lá. Visto que nossa carne está sempre a esquivar-se da sua própria destruição, não importando qual seja e tal. Vamos ver se ele cita a Bíblia, mas olha o que ele faz aqui. Aqui, certa obscuridade na palavra de Paulo, tanto a Vulgata como Erasmo, isso aqui já é mais exegético. Na Uhum. época dele, ele tinha pouco recurso. Tomam as palavras com hipérbole para hipérbole. Ele explica aqui a questão literária. Como que escrever Esse mesmo comentário é qual? Calvino, Ah, Calvino. 2 Coríntios, tá? Uhum. Você vê, ele faz teologia bíblica. Eu gosto dos comentários de Calvino, que não é teologia sistemática, é teologia bíblica. Ele tira a teologia da Bíblia, é bem legal. Então, deu para entender mais ou menos o que seria essa perspectiva bíblica. Deu. Você tem farto material para trabalhar, Uhum. né? E interessa, Tá. tá bom? Tá. E essa Esse, terceira, que é a abordagem pastoral. ela vai pegar a mesma coisa com a abordagem pastoral. Essa abordagem pastoral cai no mesmo problema desse. Não há necessidade de estudo de caso, mas você vai ter que olhar de uma perspectiva do que o pastor pode fazer para intensificar a comunhão para a unidade, edificação e missão, o que é uma perspectiva bem interessante, bem prática, Uhum. né? Até você poderia, dentro da perspectiva bíblica, colocar coisas de uma abordagem pastoral. Pastoral. Talvez no final de cada, cada assunto desse que você tratar, você pode colocar notas pastorais, alguma coisa assim, experiência, livros que contam casos, histórias e Uhum. tal, Uhum. que, de certa forma, podem ajudar, por exemplo, ó, no livro tal, né, conta a experiência do pastor tal na comunidade, não sei o quê, ele descreve um exemplo típico de como isso pode ser aplicado no dia a dia e tal. Oh, legal, E, legal. entendeu? E você faz Uhum. um resumo daquilo, faz o resumo daquele material, e mostra uma abordagem bem prática, que eu acho que é bem interessante de trabalhar, né? Deixa eu ver aqui. É, que eu tinha pensado num negócio aqui, vantagem pastoral e tal. Deixa eu pegar aqui o outro, eu acho que, de certa forma, você já fez isso. No seu programa lá,
É que é esse aqui? Esse aqui. Uhum. É esse mesmo, né? É. Deixa eu ver aqui. Ó. Então, conceito, origem, fundamentação bíblica, a comunhão como elemento central, práticas e estratégias para promover a comunhão e fortalecer a unidade. Então, você já está fazendo aquela abordagem pastoral aqui no seu título. Você não precisaria colocar no título, a não ser, porque eu acho que bíblica vende mais do que pastoral. Tá. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Pô, o cara foi na Bíblia, e a Bíblia Tá. fala de tudo, ela aborda pastoralmente o assunto e tal, e tal. Uhum, Ó, uhum. aqui, ó, Entendi. práticas e estratégias para tornar a comunhão uma força motriz para a missão, né? Então, você já contemplou, aqui está faltando na comunhão, na edificação, essa última, Esse último ponto. aham, ó, colocaria aqui, né? Aí, aqui que entraria aquela coisa de você pôr automático, É, do né? automático. Ficaria É. mais fácil, mas não tem Só problema. era colocar aquele inserir. Ele já inseria aqui, então aqui é o 4, tá? E a única coisa que tem que mudar aqui é fortalecer a edificação. Sim. Então, em cada tópico, a gente tem aí uma perspectiva mais pastoral, né? Mais pastoral. Você, ó, edificação através da comunhão, comunhão como meio de crescimento espiritual, a importância do cuidado. Aqui você está trabalhando o assunto por tópicos, talvez ao analisar os textos, você encontre tópicos diferentes do que estão aqui. Como se você vai fazer uma abordagem bíblica, a Bíblia que tem que dar os tópicos. Você Entendi. pode planejar com antecedência, na dúvida, Uhum. e você pode, inclusive, ir com a pergunta já feita para os textos. Olha, a unidade como testemunho do amor de Deus. Então, como é que eu perguntaria isso? Como é que eu procuraria um texto acerca disso? O primeiro recurso é apelar para a memória, né? Qual texto seria um testemunho do amor de Deus da apresentação da unidade? De lembrança, assim. Eu acho que a gente poderia partir novamente para a questão da Trindade, né? Seria o primeiro, acho que o básico. Agora, prático, a gente vai buscar outro texto. Então, tá. Então, você falou da Trindade, talvez iremos para João 4, Uhum. né? João 4. Não, primeiro João 4, perdão. E ainda tem que falar? Tudo bem. Só para perguntar. Ah, nisso consiste o amor, em que não que nós tenhamos. É aquele texto que fala assim: Deus é amor. E aí você vai analisar aquela ideia do, da pericorese, né? Lembra da pericorese? Uhum. Isso eu acho que, quando entre aspas, por que ele não está pesquisando? Ah, tá. Ele está pesquisando no Cântico dos Cânticos. Ah, Está aqui, né? Ó, pois Deus é amor. Mas percebe que textos bíblicos que mostrem o testemunho da comunhão, como, cadê aqui? Ué, eu fechei? Não, está aqui. A unidade como testemunho do amor de Deus relacionada à Trindade,
você vai ter que fazer uma interpretação teológica, porque você não tem textos claros sobre esse assunto. Talvez um texto bastante claro é esse texto é aquele texto do batismo de Jesus e da transfiguração. Porque você, no batismo de Jesus, você tem os três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uma declaração do Pai dizendo que eu tenho prazer neste meu Filho amado. Então, a comunhão está presente aí nessa unidade de propósito e que o Filho causa prazer. E aí você vai ter que entrar naquele conceito teológico de que só Jesus é, é, Deus só se compraz em Jesus. Ele não se compraz em nenhum outro ser humano por causa da rebelião. A única coisa que pode fazer com que Deus se compraza em um ser humano é a presença de Cristo nesse ser humano. Então, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, quando Deus sente em nós a presença de Jesus, ele se compraz em Jesus na nossa pessoa. Porque se for olhar para nós, ele nos ama, mas ele não se compraz em nós. Sem a presença de Cristo, nós somos desprezíveis e detestáveis diante de Deus. Então, não podemos dizer que Deus tem prazer no ser humano. Quando você percebe isso, por exemplo, em Jó, diz lá, viste o meu servo Jó? Então, sempre, ali demonstra, tá vendo? Ele é tal e tal e tal. Mas isso, de certa forma, só é possível pela mediação salvífica, não tem como. Nenhum ser humano vamos lá, faz o que me agrada. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, colocando uma pessoa e uma ação, né? Posso usar um desses recursos aqui, ó. Aqui. É uma pessoa na Bíblia, uma pessoa em um lugar, uma pessoa em um objeto. Ah, aí seria mais uma pessoa e um conceito. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Mas a gente pode fazer isso da seguinte forma. Quer ver? Pessoa seria Deus. Deus. Aqui. Né? Junto com uma atitude, prazer. Prazer como apreciação. Talvez, vamos ver. Vamos ver se a gente tem alguma coisa. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, tal. Não, tem que ser as duas coisas. Tem que estar tudo junto aqui. Seria e. Não. Para que esteja tudo junto, eu ponho tudo entre aspas. Não sei se vai funcionar, mas vamos lá. Está aqui, ó. Que não recebemos o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então, há uma comunhão profunda, porque nós recebemos o espírito de adoção. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque passando e observando, o cara tal. Pois esse que adorar sem conhecer é precisamente aquele. Não se encaixa muito no que eu quero. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebe que a única maneira de estar em comunhão e proximidade com Deus é através de uma mediação. Não é por algum mérito da própria pessoa. Deixa eu ver se isso tem aqui em outros lugares.
Diante dele, O que clamou eu usei, assim. o que eu usei lá nesse tópico foi Efésios capítulo 4, verso 3, Ah, vamos dar uma olhada. que vai falar da unidade no vínculo do Espírito, que é mais ou menos, 4:3. vê, Mas percebe que é no vínculo, é a unidade do Espírito, no uhum, vínculo da paz. Esse vínculo da paz é o amor, né? O amor uhum, é aquilo que une perfeitamente todas as coisas. É o elo da perfeição, né? Qual é a palavra? É o vínculo da é o perfeição. vínculo, é. É. Então, o vínculo da paz mas é sempre pelo Espírito. Uhum. Note que é sempre uma atitude de graça, mas não é uma atitude de reconhecimento de méritos. Mas percebe, é por aí que você vai ter que trabalhar. O outro texto que eu botei foi João 13, 34 e Sim, 35. sim, João 13 é muito interessante, porque Jesus amou-os até o fim, E dá lavou esse os mandamento, né? pés, No e 33, vos 34, ameis ele uns dá o aos mandamento. outros e tal. Então, eu acho que você já está trabalhando o assunto de uma maneira bem bíblica. Tá. Então, aquele E, na seguinte. verdade, reverendo, só interrompendo só um pouquinho, Pois não, desde diga. o começo, esse era a minha ideia. Eu queria trabalhar Uhum. numa perspectiva bíblica. As pessoas falavam assim, mas você tem que escolher alguém, tem que escolher Calvino, tem que escolher fulano, tem que escolher alguém. Mas eu falei assim, poxa, eu queria trabalhar numa perspectiva bíblica. É. Olha só, essa ideia de escolher alguém e tal é muito comum em dissertações e doutorado, porque você aprofunda num autor e a questão é que você tem menos material para ler, a não ser que seja aí um Tomás Aquino, por exemplo, que tem Uhum, a Suma Teológica tem 30 volumes e tal. Mas, em geral, se você pega um autor que foi significativo, você vai trabalhar, por exemplo, em Dietrich Bonhoeffer, a questão da comunhão é muito forte. Ele é uhum, muito preocupado com essa questão da comunhão, porque ele trabalha a comunhão justamente como a maneira de resistir ao nazismo, né? uhum. Então, a unidade da igreja e tal, isso é muito forte em Bonhoeffer. Então, vou escolher um autor. Bonhoeffer seria uma boa ideia. Mas a questão é que, se você quer trabalhar uma perspectiva bíblica, você só tem que tomar cuidado para não virar um estudo bíblico, Sim, né? E quando eu falo em estudo bíblico, é uma coisa rasa, uma coisa entendi. assim mais devocional e tal. É possível você fazer um trabalho profundo, e nesse aspecto aí você vai ter que consultar autores Uhum, e ver a maneira como eles abordam os textos bíblicos. Então, não há uma necessidade de você isolar um autor, porque isso é uma possibilidade. É muito usado que as pessoas, você vê, por exemplo, nosso professor, Eber, né? Eber Bertoni, é, ele uhum. produziu uma tese sobre o Ratzinger, É, o Bento XVI, né? o que é muito interessante, né? Isso é perfeitamente válido, mas não quer dizer que seja a única maneira que você tem que usar, que você seja Sim. obrigado a usar essa metodologia. Eu acho que aqui, juntando essas duas aqui, olha, você vai ter essa possibilidade, deixa eu ver se tem aqui. Ah, não, critérios especiais lá. O que eu estou procurando é fazer desenhos, né? Uhum. Tá aqui, desenhos, gráfico, barra, não, é esse mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Não, não é isso que eu quero. O que eu queria era puxar uma setinha aqui, né? Uhum. Isso no Word dá para fazer. Aqui deve ter um jeito de fazer, mas eu ainda não descobri qual é. São elementos, setas e tal, a ferramenta. Deixa eu ver se tem aqui. Não, também não.
Ok, deixa para lá. A ideia é que esses dois você pode unir num só. Uhum. Aqui está, aqui com o princípio. Eu substituiria aqui, ó. Tá. Ao invés de princípio-chave, eu usaria fundamento. Aí você pega um elemento de Uhum. cada um dos títulos. E aqui fala de importância, né? Uhum. Importância é menos forte do que fundamento. Eu acho que fundamento é isso que você vai procurar. A Tá. essência da comunhão na unidade. Isso é fácil, Uhum. Uhum. né? A essência, quem trabalha esse assunto de maneira bem bacana é o Franz Schaeffer. Eu consegui te passar o livro do Schaeffer, que fala Passou. sobre isso, né? Uhum. Que é o sinal do cristão, né? A marca do cristão, eu acho. Uhum. Uhum. Tá. Na edificação, qual é o princípio da comunhão, né? Não é princípio, qual é o fundamento da comunhão presente na edificação? Qual é o fundamento da comunhão presente na missão? Esse é o cuidado que você tem que ter. Tá. Mas eu acho que se você pegar, vamos lá então. Ei, errei. Por aqui por enquanto, porque Sim. ainda está Uhum. longe para você falar em termos de É. final, né? Mas vamos lá. Aqui. Qual seria a ideia? Então, a comunhão como fundamento para a unidade, edificação e missão da igreja, uma perspectiva bíblica. Acho que está interessante esse título. O que você acha? Não, tá muito bacana. E eu acho que desde o começo, sem perceber, esse era o caminho que Uhum. eu Que tinha, você né? Que era a queria. questão. Pô, queria falar É, numa abordagem bíblica. Aí algumas pessoas falam assim, rapaz, mas você vai ter muito trabalho, você vai ter vai. que pesquisar muito, vai ter que fazer muita É, exegese, vai é, virar um livro. é, sim. Se você você pode até pensar em termos de fazer uma perspectiva bíblica introdutória, Entendi. né? Mas isso se na hora da banca ou na hora os que examinarem disser assim, escuta, mas você ficou raso e tal. O que pode ser proposto é dizer, então, e se eu pusesse como uma perspectiva introdutória, bíblica introdutória? Uhum. Porque para eu tratar desse assunto de uma maneira mais profunda, o TCC é insuficiente, Entendi. né? Eu acho que você, no TCC, todo mundo começa assim, né? A gente começa com ideias grandiosas e essas ideias grandiosas você tem que delimitar a coisa, porque senão você fica... E quando você abre demais, você não consegue aprofundar. Uhum. Então, eu acho que esses pontos aqui, eles são autoevidentes, eles meio que aparecem, mas precisaria talvez de uma análise um pouco mais introdutória, no sentido de vamos conversar desse assunto sério?
né? Vamos pôr as bases para um pensamento mais sério sobre esse assunto. Você não precisa chegar a uma dissertação, nem a uma tese de doutorado, porque não é a Não é o proposta, momento. não é o Uhum. momento. É, mas você pode trabalhar de uma maneira séria, vai virar um livro. Um TCC pode virar um livro, não tem problema, Tá bom. né? Ele pode Uhum. virar um Não, livro, eu até aceito o desafio, não tem problema, né? Eu é, até aceito, se a gente tiver mais trabalho um pouco, se ficar maior um pouco, não tem problema. Mas eu, no meu coração, eu gostaria de fazer uma abordagem bíblica. Eu não não, gostaria de puxar para nenhum autor, para nenhuma pessoa. Eu queria fazer uma abordagem bíblica. Aí, de repente, como o senhor disse, a gente pode, não sei se precisa acrescentar ali a questão introdutória ou se lá na hora com a banca a gente fala na questão introdutória. Deixa eu ver uma perspectiva bíblica, eu vou colocar aqui, entre parênteses, introdutória, Tá, para até a gente depois pensar sobre esse assunto, tá, para não esquecer. né? Isso ficaria como uma coisa assim, como uma sinalização de não querer abarcar o mundo, Uhum, né? Só isso. Mas eu acho que, à medida que você for trabalhando, você vai percebendo até onde você pode ir. tá. Tá, Bom, tá ótimo, reverendo. tá bom? Tá Então, ótimo. acho que a O senhor gente... botou aí, né, no trabalho, né? Coloquei, escrevi aqui, Tá. ó, Vou introdutório. lá, vou lá, vou lá olhar já já. Tá. Tá? Então, tá bom. Marcamos lá para sábado que vem, Isso. nosso primeiro encontro. 23/9 com os meninos, que vai ser as Isso, ferramentas de exegese, exegese exato. pastoral, né? Já vou falar Aham, com eles agora. Vou criar um legal. grupozinho de WhatsApp, que Me aí a gente se inclui para a gente poder comunica, conversar. né? Aham, A gente se comunica legal. aí, inclui o senhor também, que é isso, qualquer novidade o senhor pode colocar, né? Se o senhor Aham. permitir. Então, é isso aí. Acho que é por aí mesmo. Tá? E, Reverendo, eu vou passar o seu Pix agora, tá? Já vou terminar aqui, já vou passar agora, que eu já tá estou bom, fica atrasado aí com o senhor. tranquilo. Tá? Não, fica Demorou a entrar tranquilo. lá meu provento lá Não, também, não, né? Sempre eles tranquilo. demoram um pouco também. Aí me atrasa, eu atraso algumas coisas também, Não, tá? fica Mas vou passar tranquilo. agora, tá bom? Eu até acho que eu estou te devendo mais do que você para mim. Nada, nada, tá devendo nada. Isso aqui que o senhor está fazendo comigo não tem preço. É uma coisa de irmão mesmo para irmão, de pai para filho, e eu te agradeço muito. Que Deus possa te recompensar muito, reverendo. Amém, amém. Deus Tá? te abençoe e muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, tá? Até mais, até semana que vem. Se eu fosse mais novo, eu ia querer ser igual o senhor. Mas Não, agora não dá mais não, tempo. não, mas não, Ia buscar sendo, igual o senhor. sendo você mesmo, você já está muito bem. Ia me aprofundar igual o senhor. Deus abençoe, Deus Um abençoe. abraço, Deus abençoe.